A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Vou deixar uma palavra para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, no livro muito conhecido, o livro de Jó. Muitas vezes você vem se perguntando, mas pastor, por que eu aceitei Jesus? Eu vivo em tanta prova, tanta luta, tanta perseguição. Muitas vezes não dá vontade de ir para a igreja, muitas vezes não dá vontade de orar mais, jejuar mais. Eu perco as minhas forças. Você já leu o livro de Jó? Você já viu o que Jó passou? Você já viu que Deus falou aqui com Jó? Que Jó, aqui vão ler para você ver, ó. Houve um homem na terra de Uz, provavelmente, igreja, aqui é localizado lá em Edom e Arábia Saudita, que se chamava Jó. Ele era filho de Zacar, por isso Jacó era avô de Jó. Amém? Vamos ler mais. E era este homem perfeito, igreja. Olha só, a Bíblia diz que Jó era perfeito. Não a perfeição de Cristo, mas ele fugia da aparência do mal. Ó. Homem perfeito, reto e temente a Deus. E afastava-se, quer dizer que ele odiava o mal. Afastava-se do mal. Amém, igreja? Então, um homem como Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem reto, íntegro, um homem que voltado a Deus, temente a Deus, que fugia da aparência do mal. A Bíblia vai relatar, lá no livro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia vai falar no 2, que Jó tinha 7 filhos, homens e 3 filhas. E vamos pular um pouquinho aqui para a gente ler. Vamos ver na parte assim, ó, que diz assim: de maneira que aquele homem era o maior dentre todos os filhos. Está no 2, parte C, ó, do Oriente. Então quer dizer que Jó era um homem muito observado por Deus, era um homem muito temente a Deus naquele Oriente, em todo aquele Oriente. Mas nós vamos ver, amados e queridos irmãos, que no 1,6 vai falar que Satanás, e um dia vieram os filhos de Deus apresentar-se diante do Senhor. Aqui fala também dos anjos de Deus, entre os quais veio também Satanás. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? O Senhor faz uma pergunta a ele, e respondendo Satanás ao Senhor disse: de rodear a terra e de andar por ela. Satanás, qual que é a função de Satanás aqui na terra, igreja? É observar aquele que está fazendo a vontade de Deus. É observar, louvado seja o nome do Senhor, aquele que está renunciando às coisas do mundo. Quantas igrejas se intitula pastor, começa a pregar, mas se você vai ver a vida dele, está toda errada, não é íntegro, não é sincero, não é correto, anda igual ao mundo. Se o próprio Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo é para brilhar no mundo, não é para andar igual ao mundo. Aí se intitula pastor e começa a pregar as portas largas para as pessoas, começa a mostrar o caminho largo. Então esses daí já são os falsos profetas. Os falsos profetas, eles começam a ensinar o caminho largo. Pastor, onde você fala isso para mim? A Bíblia diz, hoje foi lido aqui cedo, aqui a irmã leu: estreita é a porta que nos levará para o céu, e larga é a porta que nos levará para o inferno, igreja. Então muitos pastores se intitulam pastor e começam a pregar a porta larga, querendo o quê? Ganhar dinheiro, fama, se promover e levar o povo para o inferno. Ele ir para o inferno e levar o povo para o inferno. Se a Bíblia diz que a porta é estreita, por que pastores se intitulam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se intitulam e começam a pregar a porta larga, tudo pode? O que é isso? Andar igual ao mundo. Você olha um pastor hoje, geralmente ele está igual ao mundo, sem camisa, de qualquer maneira, de bermudão. Qual é a diferença dele? Que homem íntegro é esse? Que homem reto é esse que está pregando a palavra? Não tem como o diabo perseguir um homem desse, né? Que ele já está servindo da vontade do diabo. Mas o diabo persegue, igreja, aquele que serve o Senhor em espírito e verdade. Porque Jó era um homem íntegro.
Louvado seja o nome do Senhor. Se eu sou um pastor, eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso andar como a sociedade anda, porque eu antigamente andava como a sociedade anda. Mas como eu fui tirado do lamaçal do pecado, eu tenho que andar como a luz. Porque se eu andar como o mundo, eu estou ainda no lamaçal do pecado. Então entenda bem, igreja, se você está sendo perseguido, é por quê? É porque você é íntegro, é porque você tem se desviado do caminho do mal. Aí Satanás ele vai e tem uma conversa com Deus. Ei, Jó ele tem tudo isso, ele é íntegro, Jó ele é um homem reto, porque Jó ele é bem sucedido, ele tem 7 filhos e 3 filhos bonitos, é porque Jó tem muitos camelos, muitos gado, é porque Jó tem muitos servos, é porque Jó... Não, igreja, não é porque Jó tinha algo material, é porque Jó estava lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto que se desviava do caminho do mal. Então, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, com certeza as demais coisas vêm, a casa vem, o carro vem, as bênçãos vêm, os gado, vem camelo, vem carro do ano, vem tudo, igreja. Por quê? Nós estamos buscando não primeiro os bens materiais, que os bens materiais vai ficar aqui e não vai levar para o céu, mas o que vai nos levar para o céu é o que Jó tinha: santidade, integridade, homem reto, homem que fugia da aparência do mal. Mas muitas vezes as pessoas não quer aceitar Jesus, quer ficar na aparência do mal, não quer ser íntegro, quer comprar e não quer pagar, e ainda, louvado seja o nome do Senhor, quer murmurar contra Deus, ainda que não almeja aquilo que quer. Agora nós vamos ver por que Jó ele suportou, igreja. Jó suportou essa luta, louvado seja o nome do Senhor. Jó, igreja, a Bíblia diz que a mulher, louvado seja o nome do Senhor, é a carne da nossa carne, é a nossa disjuntora. Era a única pessoa que Jó, louvado seja o nome do Senhor, falou: não, a minha esposa, se eu ficar doente, louvado seja o nome do Senhor, se vinha lepra sobre mim, com certeza a minha esposa vai cuidar de mim. Mas a sua esposa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vem, lá no capítulo 2, do versículo 9, ela fala assim: disse-lhe então sua mulher, ainda retens a integridade? Ela quer dizer, ainda você vai ter temor esse Deus seu? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, igreja, a sua disjuntora que Jó, mais ali, louvado seja o nome do Senhor, cuidava dos seus filhos, cuidava dos seus bens, ajudava a cuidar das vestes de Jó, louvado seja o nome do Senhor, dos seus filhos, cuidava bem ali, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher que estava do lado de Jó. Olha a fé dessa mulher, olha a situação de Jó, ter a sua disjuntora como... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali ela fala uma palavra para ele de derrota. Ele precisava de uma palavra de ânimo. Ele recebeu uma palavra de derrota. Porque nós vamos ver, amados irmãos, que Jó, quando aparece, irmãos, presta bem atenção. No 18 vai falar assim, ó: e quando esse estava ainda falando, veio outro que disse: os teus filhos, as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que era um grande vento que veio do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens, quais morreram, e somente escapei para trazer a nova. Que nova é essa? Irmãos, uma notícia ruim. Sempre quando morre alguém, quando acontece um assassinato, um acidente, irmãos, eles espalham. Sempre tem um fofoqueiro para espalhar notícia ruim. Mas quando acontece uma coisa boa, quase ninguém sabe. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Presta bem atenção, igreja. Quando você louvar, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Quando você dá um deslizezinho, sempre tem um fofoqueiro para falar: lá, ela caiu, ele caiu. Ah lá, ele está fazendo coisas que não agrada a Deus, ela está fazendo. Mas para orar são bem poucos, mas sempre tem um fofoqueiro
para anunciar as coisas ruins que acontecem aqui na terra, para tentar abater a nossa fé, para tentar nos entristecer, mas para orar por nós são bem poucos aqueles que oram pela nossa caída, pela nossa derrota. Por quê, igreja? Todos nós somos falhos e pecamos. Todos nós, a Bíblia diz, orai, o apóstolo Paulo diz, orai um pelos outros. Nós precisamos de orar um pelos outros. Nós temos que entender, igreja amada do Senhor Jesus, o que é o falso profeta que se promove a pastor e começa a pregar o oposto da Bíblia, começa a pegar a porta larga, porque ele começa a entrar dentro da Bíblia. E nós temos que entender, igreja amada do Senhor, das pessoas também que querem entrar no reino do céu, mas muitas vezes elas precisam de ensinamento. Se você não amar o seu próximo, você está com sacrifício de tolo. Se você não ama seu irmão, com certeza a Deus mesmo que você não ama, que você não está vendo ele. Então, amada igreja, esta é a palavra que eu tenho para falar para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele fez uma reunião, ele foi conversar com Deus sobre Jó. Por quê? Jó é um homem íntegro, um homem que fugia da aparência do mal. Mas Deus fala, você pode até tocar na carne dele, mas não toca na vida dele não. Porque quem deu a vida sou eu. Deus já tem falado com Satanás, eu tenho a chave da vida, eu tenho a chave da morte e também tenho a chave do inferno, tá bom? Jó ali teve uma conversa, louvado seja o nome do Senhor, Deus teve uma conversa ali com Satanás. Então, igreja, entenda bem, se você está desviando do caminho do mal, se você é um homem íntegro, se você busca a perfeição, Jó não era perfeito, porque na perfeição de Cristo, Jó era perfeito porque ele fugia da aparência do mal. A perfeição só vem sobre mim e sobre você quando nós fugimos da aparência do mal. Lá no livro de Mateus 28 fala, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração já está adulterando com ela. Então, se já fala que você é olhar e já está adulterando, para que tem muitos que se diz homens de Deus aí, pregadores da palavra, além de ficar olhando, fica admirando e deixa a sua esposa dentro de casa? Você acha o quê? Você não está adulterando? Não, você está adulterando, você é um adúltero. Então, irmãos, entenda bem, irmãos. Não existe pecadinho nem pecadão, nós temos que fugir da aparência do mal. Quer entrar no céu, o céu é tomado à força. Quer pregar a palavra de Deus, pregue a verdade, mas não pregue a mentira. Louvado seja o nome do Senhor, não seja um covarde. Pregue a verdade. Saiba o que Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, quer que você pregue. Porque Deus não chamou covarde, Deus chamou valente para pregar a verdade. Porque se for para mim pregar a mentira, ficar na igreja pregando mentira, eu fico no mundo. Porque eu vou pregar a verdade para muitos, mas lá fora eu sou um sujo. O que adianta, igreja? Eu pregar aqui, para vocês pregar onde eu vou, sou chamado em vários lugares para pregar. Aí quando eu estou no meio da sociedade, eu estou escandalizando a obra de Deus. Eu estou andando de qualquer maneira, eu estou na praia de qualquer maneira. Eu estou, aonde eu estou de qualquer maneira, que passa perto da pessoa. Como que você dá para isso ser uma pessoa que está igual ao mundo, andando igual ao mundo? Não tem como. Tem pessoas que querem ficar de qualquer maneira, igreja. De qualquer maneira, você não vai entrar no céu não, tá? Você não vai entrar no céu. Você trata de tomar vergonha e tomar uma posição de homem e de mulher de Deus. Primeiramente, Deus quer converter você por dentro. Não é só a roupa que Deus quer, não. Deus, ele vai mudar a sua veste através dele mudar você por dentro primeiro. Porque se você colocar a veste primeiro por dentro, fica podre. Fica um sepulcro caiado. Mas primeiro Deus tem que mudar por dentro. Você tem que ganhar o primeiro amor. O Espírito de Deus, ele tem que entrar dentro de você para você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão. E quando você ama a Deus e ama o seu irmão, você ama também a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é a palavra de Jesus. Então, amados irmãos, entenda bem. Entenda bem, para você entrar no céu, você tem que fugir da aparência do mal, ser um homem íntegro, reto perante ao Senhor. Muitas vezes você está passando por isso, igreja, porque você está lutando para entrar no céu. Tem pessoas que estão na igreja e o diabo não está nem aí para ele. Por quê? Só vai na igreja, mas a vontade é do diabo. Só é crente dentro da igreja, mas lá fora é uma vergonha. A Bíblia diz, igreja, vai para você, tá? Para mim também, meu ouvido está mais perto da minha boca. A Bíblia diz,
que o homem, a mulher que escandaliza a obra de Deus, antes ele não teria nascido. Amém? Então, se for para você servir a Deus de qualquer maneira, não sirva, porque você não está servindo mesmo, serve o mundo. Pô, pastor, você está mandando eu servir o mundo, mas você está escandalizando a obra de Deus. Muitos aí, igreja, louvado seja o nome, nós que pregamos a doutrina, que doutrina é palavra, pregamos os usos e costumes da igreja para as pessoas. Antigamente, igreja, louvado seja o nome do Senhor, as Assembleias de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eram doutrinadas. Hoje, igreja, está uma modernidade dentro da igreja. Então, igreja, as pessoas que pregam a modernidade, que pregam que hoje o século XXI mudou, que pode fazer o que quiser. Ei, o século XXI mudou e sempre vai mudar, igreja, mas Jesus sempre vai ser o mesmo. O Deus de ontem, de hoje, de amanhã, de eternamente. O que vai te salvar é você obedecer os mandamentos e a santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, como é que eu vou ver santidade em você se você está andando igual ao mundo? Que santidade é essa? Me mostra na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos diferentes do mundo, nós não somos igual ao mundo. Como que você está andando igual ao mundo e falando palavreado igual ao mundo? Então, igreja, presta bem atenção. Deus está falando com você, Jesus está voltando, mas para buscar uma igreja reta, perfeita, que foge da aparência do mal. Deus não está falando que Jó é perfeito, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um homem justo sequer. A perfeição de Jó é porque Jó fugia da aparência do mal. A sua e a minha perfeição é quando eu e você fugimos da aparência do mal. Nós sabemos que aquilo é errado e nós renunciamos àquilo que é errado. Nós temos que saber renunciar os desejos da nossa carne, como Jó fazia. Jó renunciava os desejos da sua carne. E quando Jó recebeu a notícia, louvado seja o nome do Senhor, ele ficou na posição de homem de Deus. Ele disse assim no capítulo 1, 20, ele disse assim, ó: então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou a Deus. Ei, você hoje, qualquer emprego que você perde, você quer parar de ir na igreja? Quer murmurar contra Deus, quer botar a culpa no pastor, quer botar a culpa em Deus, quer botar a culpa no patrão, quer botar a culpa em todo mundo, mas a culpa é sua. A culpa é sua. Muitas vezes Deus te coloca dentro de uma empresa e você não vigia. Muitas vezes Deus abre uma porta para você, você não vigia naquela porta. Você tem que saber que você serve a Deus. Você tem que saber que você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que suportar. Ah, pastor, eu saí porque eu fui muito humilhado. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. A Bíblia diz que a maioria dos profetas da face da terra, eles morreram como mártires. Eles foram mortos, mas pregando a palavra de Deus. E por que você, qualquer palavrinha, você quer debater com o patrão ou debater com o encarregado? Que diferença? Como que você vai ganhar eles para Jesus? Com essa arrogância? Ou com o Espírito Santo de Deus que é manso, humilde, longânimo, passivo? É assim, igreja. Aprenda, igreja. Seja como Jó. Talvez você quer louvado seja o nome do Senhor. Eu estou passando por tanta coisa. Você está passando? Quer passar como Jó? Você quer perder 10 filhos? Quer? E adorar o Senhor ainda? Você quer perder os gados? Quer perder tudo que Deus te deu? Talvez você tenha um carro, você tenha uma casa. Você quer perder tudo e ainda prostrar o seu joelho no chão e começar a adorar a Deus? Se você muitas vezes perde um emprego, alguma coisa dá errada, você não quer fazer mais nada para Deus, eu não vou na igreja, a culpa é de fulano, a culpa é do pastor, a culpa é do presbítero, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, quer botar culpa em todo mundo, mas não sabe olhar no espelho, louvado seja o nome do Senhor, e encarar o espelho e falar, a culpa é sua. Amém, igreja? Que entrar no céu, seja como Jó, um homem íntegro. A maioria dos seus amigos e também os seus inimigos só ia até a Jó para blasfemar contra Deus, para tentar derrubar a fé de Jó. Mas eu estou aqui encorajando você. Talvez você fale, mas o pastor está pegando pesado aí. Deus corrige quem lhe ama, igreja. Não vai na ideia desses pastor que prega porta larga, não, igreja. Não vai na ideia desse pastor que prega porta larga, não. O pastor que não toca na sua veste, o pastor que não fala naquilo que você está fazendo errado, com certeza ele quer só o seu dinheiro.
Com certeza ele quer fama, com certeza ele quer a igreja cheia, inchada e inchada de pecado. Mas o pastor que prega contra o seu pecado, ele não importa. Irmãos, eu não importo se eu pregar para 2 ou 3 pessoas, não importa. O importante é que aquelas 2 ou 3 pessoas entrem no céu. É melhor do que eu pregar para 100 pessoas, 1000 pessoas e elas irem tudo para o inferno, porque eu não toco no pecado delas. E eu tenho que pregar contra o pecado. Jesus veio na terra para pregar contra o pecado. Porque o pecado separa eu e você de Deus. Por isso que Jó, ele fugia da aparência do pecado. Fugia da aparência do mal. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Renunciar esse mundo pecaminoso. Esse mundo que está acabando com muitos crentes. O que mais está derrubando os pastores. Os homens que estão na frente dos públicos. Os que mais estão derrubando são a prostituição. São os olhares, não tomam